Olá, bom dia, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Como é que você está? Tudo bem? Mais um encontro, né? Aqui neste espaço no projeto 626 na manhã de quarta-feira, tá bom? Bem-vindo, meu querido, minha querida. Eu te abraço com muito carinho, tá bom? Neto, bom dia. Ateliê Infinita Luz, bom dia. Jussara, bom dia, meus queridos. Minhas queridas, bem-vindos, bem-vindas, tá bom? Bom, na live de hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que é sobre os nossos limites, né? Eu preparei aqui alguns temas: dedicação ao outro, que é dedicar-se a este outro, como dedicar ao outro. Bom dia, Jussara. Tati também, bom dia. O que é estar à disposição deste outro e também o perigo de dedicar-me exageradamente, lembrando que nós não somos insubstituíveis e que haveremos de ser substituídos na primeira oportunidade. Portanto, vale a pena realmente uma dedicação incondicional a este outro? Bem, é a live de hoje, tá bom? Se você quiser mandar um aviãozinho, convidar mais pessoas para participarem conosco, será um prazer imenso, né? Compartilhar deste nosso projeto 626, compartilhar essas ideias, compartilhar essa troca de energias com as demais pessoas que vivem situações parecidas, não é? Que vivem situações como estas, de estar sempre assujeitado, de estar sempre dedicando-se exageradamente a este outro e às vezes não tem o retorno esperado, né? A expectativa criada, uma série de situações que podem acontecer. Sandra, bom dia também. Bom, então vamos compreender o que é uma dedicação. O que é dedicar-se ao outro? Bom, temos que entender que é claro que nós, ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo projetos, nós temos nossas relações amorosas, laborais, de amizades, sociais. É claro que temos que nos comprometer, temos que nos dedicar para que isso dê certo, para que eu contribua com a minha contrapartida desta relação, tá bom? Isso é natural que aconteça. Então, comprometer-se com o combinado, com aquilo que foi acordado. Isso é uma dedicação ao outro. Quando duas pessoas estabelecem uma relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade, laboral, empregador e patrão, enfim, eles vão comprometer-se, vão acordar alguma coisa, fazer um contrato, fazer um trato. E a partir do momento que este trato é feito, eu vou dedicar-me a esta causa, a esta relação estabelecida, portanto estou dedicando-me a este outro a favor desta relação. É interessante que entendamos isso. Não é sucumbir, não é sujeitar-se, não é alienar-se a este outro, mas uma vez que a relação está estabelecida, nós vamos evidentemente dedicarmos-nos a este acordo. Então é torcer para que dê certo. Isso é lealdade, é honestidade, é sinceridade e assim por diante. E afinal de contas, eu fiz este acordo, eu fiz esse trato, eu fiz este pacto, digamos assim, com esta pessoa a favor dessa relação, seja na relação amorosa ou em qualquer outro tipo de relação, porque há um acordo. Portanto, tenho que me dedicar a este outro, não é? São situações normais da vida. Inaldo, bom dia também. Monique, bom dia para você, minha querida. Bom, aprender a respeitar os meus limites numa relação, isso é muito importante para não me prejudicar. A partir do momento que eu estou dedicando-me a este outro, eu tenho que entender que eu preciso impor limites para mim mesmo, para não me prejudicar. Se eu começar a fazer muito mais a favor deste outro, muito menos a meu favor, quanto mais eu me dedico, menos eu tenho em troca, eu não estou me respeitando, eu não estou colocando limites, não estou impondo limites a mim mesmo. Portanto, eu passo a exaurir mais, eu passo a cansar mais e ao longo do tempo esse desgaste vai acabar prejudicando esta relação. Então, quando nós temos um acordo, por exemplo, eu sou o empregador e você é empregado, você é empregador, eu sou empregado, não importa. Então, olha aqui na cisão, você vai estar sendo contratado para fazer isso, e a contrapartida eu vou te pagar isso, com esse plano de saúde, essas vantagens, enfim, tal, é um acordo.
Muito bem, na verdade, a relação empregador-empregado é um contrato, né? Eu te pago para fazer determinada situação e eu faço determinada situação e recebo, não é um pacto. Então, é acordado. O que não pode é uma das partes explorar este outro. Na relação amorosa, isso acontece muito quando uma das partes vai se dedicando mais, vai se esforçando mais, vai sofrendo mais, vai se doando mais e outro cada vez menos. Quanto mais eu vou me doando para salvar esta relação, evidentemente o outro está fazendo menos. Quanto mais eu me dedico para aquela situação permanecer, o outro está fazendo menos, porque afinal de contas eu estou fazendo mais. Se alguém faz mais, o outro evidentemente faz menos. Eu preciso, portanto, aprender a impor limites a mim mesmo, não é? Sob pena de me prejudicar. Não ultrapassar as próprias forças para não ficar doente. Nós vemos esforços descomunais, grandes, de uma das partes para tentar, às vezes, salvar um casamento, salvar uma relação interpessoal, uma relação qualquer. E nós percebemos que este adoecer, psiquicamente, fisicamente, é algo muito comum. Ao longo das terapias, ao longo das sessões de análise pessoal, nós vamos entendendo que pode haver uma chantagem emocional de uma das partes ou uma dependência emocional de outra parte. Quando nós pegamos duas pessoas, uma que gosta de fazer chantagem emocional, que faz chantagem, e a outra que é dependente emocional, é claro que ali esta relação tende até a durar um certo período, porque um faz chantagem, o outro é dependente emocional, mas ao longo do tempo, esse que se doa exageradamente vai acabar adoecendo, não é? Outra questão importante é fazer sem esperar em troca, senão isso é expectativa. Nós percebemos que, bom, antes vamos ver aqui, eu segui um padrão no qual a minha mãe estava inserida no casamento com o meu pai, narcisista e agressivo. Meus relacionamentos todos foram com narcisistas, porém ocultos. Olha, Monique, é interessante esse seu depoimento. Vimos aqui então um processo de repetição, não é? As repetições. O Freud vai chamar isso de determinismo psíquico, não é? Meus relacionamentos todos foram com narcisistas, porém ocultos. É terrível isso, é terrível isso. Você evidentemente deve estar em terapia, não é, Monique? Para entender este seu nível de repetição, de determinismo psíquico. Mamãe viveu uma relação com meu pai que era narcisista. Eu já tive relações, todos eles com narcisistas. Então precisamos terminar, quebrar esse ciclo, quebrar esse loop, essa espiral, não é? Agora que você entendeu, já que você já viu, trouxe para o consciente, é preciso quebrar este ciclo e acabar com essas repetições, não é? Estou fazendo terapia para quebrar esse ciclo. Estou fazendo terapia para quebrar esse ciclo. Exatamente, Monique. Vai dar certo. Claro que vai dar certo. Mas só o fato de você ter trazido isso para a consciência já mostra que havia, por sua parte, uma certa dependência emocional e por isso o sucumbir e por isso o aceitar por certo período àquela situação realmente altamente tóxica, não é? A terapia vai te ajudar muito, tenho certeza que está ajudando. Outra questão muito comum que nós percebemos em algumas relações é a pessoa, no afã de querer dedicar ao outro, acaba fazendo muita coisa, acaba se doando exageradamente e esperando em troca. E aí vai dizer, eu faço tanto e o outro não faz, eu me dedico tanto e o outro não se dedica. Mas perceba que às vezes eu estou criando uma expectativa em relação a este outro. O outro não é culpado de certas coisas ou de muitas coisas, mas a minha expectativa. Lembremos-nos, portanto, e eu sempre repito isso quando tenho oportunidade, a minha frustração é proporcional, ou seja, do mesmo tamanho da expectativa que eu crio em relação a alguma coisa, ou a alguma pessoa, a algum relacionamento qualquer. Entendamos isso. Eu criei uma expectativa. Eu vou na casa da Monique, ela vai preparar para mim um café da manhã, vai preparar para mim umas torradas, uns ovos mexidos, nós vamos conversar e tal. Aí eu chego lá, veja que eu construí essa ideia. Chama-se expectativa. Eu criei uma expectativa. Eu chego lá e só tem um cafezinho preto, por exemplo, enfim, porque ela está com pressa. Aí eu falo, credo, como ela tratou mal, eu achei que ia ter isso, achei que ia ter aquilo, que pessoa fria e tal. Eu começo
a falar mal dela, mas perceba que você conversou com ela? Não. Você combinou com ela? Não. Então foi expectativa minha. A minha decepção é proporcional à expectativa que eu crio em relação a determinada situação ou pessoas. Precisamos aprender isso. Essa expectativa é que nos frustra. E sempre terceirizamos isso para este outro ou esta outra na relação. Compreender isso é muito importante, tá bom, meu querido, minha querida? Como é que estou lidando, como é que eu estou construindo essa minha expectativa, esta minha fantasia a favor de uma relação, achando que se eu fizer, o outro automaticamente vai fazer. Mas isso não foi conversado. Então o outro nem sabe que você está planejando, pensando nisso. Portanto, né, não passa de fantasia, de expectativa que nós criamos. Tá bom? Rafinha, bom dia também. Outra coisa numa relação, nesta dedicação ao outro, é não cobrar de volta aquilo que eu faço. Porque se eu começar a cobrar de volta, fazer com a intenção de cobrar, de jogar na cara, isso não é dedicação, isso é chantagem, isso é jogo sujo, é diferente. É diferente quando numa relação o outro joga na cara, o outro fala coisas que me ofendem, por exemplo. Ah, eu fiz isso para você e você não fez aquilo. O inverso é verdadeiro. Na live passada aconteceu, hoje aconteceu de novo, esse calor assustador, o ar-condicionado à noite, eu não gosto, mas não tem como, né? Com esse calor, e aí amanhece assim, né? Oh, meu Deus. Bom, então quando eu faço coisas, eu construo situações, eu vou me dedicando, eu vou doando, eu vou alimentando este outro com algumas ações minhas para depois jogar na cara. Isso é chantagem, isso é jogo sujo. Não adianta depois ficar reclamando, eu faço tanto, às vezes até de uma maneira perniciosa. Eu vou fazer para jogar na cara depois, não é? Bem, e o que é estar à disposição deste outro? Então entendemos o que é dedicar ao outro. E o que é estar à disposição deste outro. É aqui que o bicho pega. É aqui que nós vamos entender, então, esta relação de subserviência, esta relação de escravidão, de toxicidade na relação. É submeter-se ao desejo deste outro. Quando eu me submeto ao desejo deste outro, evidentemente eu estou me anulando. Então, dedicar-se ao outro não é estar à disposição deste outro, porque estar à disposição deste outro é atender ao desejo dele ou dela, é anular-me nesta relação. Percebe a diferença de dedicar a uma coisa, estar à disposição deste outro? Às vezes eu preciso fazer isso para salvar a relação. Não, você está se anulando, você está se assujeitando, é tornar-se um dependente emocional. Quando eu passo a ficar à disposição o tempo todo desse outro, estou me tornando um dependente emocional. Há uma dependência, porque eu estou suportando esse outro, o desejo desse outro, a imposição desse outro, a vontade desse outro. É deixar que este outro decida por você. Aí é estar à disposição deste outro. A predisposição de uma relação dar certo e de eu me dedicar a esta relação é uma coisa. Estar à disposição deste outro é absolutamente diferente. São situações distintas, são situações opostas. É ser comandado por este outro, portanto. E quando eu permito que o outro comande, que o outro controle a minha vida, além de uma dependência emocional profunda, há algum tipo de transtorno que me impede de reagir, que me impede de agir, de tomar uma iniciativa, de decidir a meu favor. Por medo, enfim, sou dependente emocional, posso ter um transtorno de personalidade dependente, eu acabo sujeitando-me a esse outro. Então a dedicação ao outro não é estar à disposição deste outro. Percebe? É anular, quando estou à disposição, é anular os meus próprios desejos para atender o desejo deste outro ou desta outra. E isso é muito complexo, meu querido e minha querida. Quando eu anulo meus desejos a favor deste outro, eu estou num grau de assujeitamento ou de alienação muito grande. Eu preciso fazer uma intervenção terapêutica, eu preciso levar isso para o meu analista, para o meu psicólogo, enfim, para entender o que está acontecendo comigo. Né? Ao longo do tempo eu vou percebendo, caramba, mas eu só faço o que ele, o que ela pede, eu só fico à disposição deste outro, não é? É gastar sua energia sem nada em troca.
quando eu fico muito à disposição deste outro. E aí vem a frustração, a ateliê infinita luz. É verdade. Aí vem a sensação de vazio, de inutilidade, de frustração, de decepção. Então, estar à disposição deste outro nada mais é do que estar criando uma expectativa enorme na esperança, ou esperando que vai ser retribuído, que vai ser aplaudido, que vai ser ovacionado, que vai ser recompensado. Mas é eu que estou à disposição deste outro. Então, entender por que eu estou fazendo isso, não é? O outro está fazendo. Claro, vamos lá, mais adiante, ver como é que vamos resolver isso, mas o problema é por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou me assujeitando a esta situação, não é? Então, estar à disposição do outro é gastar energia sem ter nada em troca, é ter baixa autoestima e insegurança. É uma demonstração clara de baixa autoestima e de insegurança também, porque eu estou à disposição deste outro, não é? Há muitos casais saudáveis, a Monique pergunta, porque depois de tudo que eu sofri, ou analiso todo mundo na rua e parece que tem tantos casais com narcisistas. Depois da terapia comecei a identificar um monte. Monique, eu vou te falar, sim, há muitos casais felizes. Há muitos casais felizes. Parece haver um imã de uma pessoa que provoca a chantagem, as emoções, enfim, sempre acaba por atrair um dependente emocional. E este ciclo se repete. Na verdade, eu vou dar um exemplo para você. Você olha... É só um exemplo, tá? Não sei se isso existe. Você passa numa loja de calçados, já que mulheres gostam de calçados, e você vê lá um sapato laranja com um detalhe vermelho. Olha só, nem sei se existe isso, né? E você, nossa, que diferente, que sapato legal, que sapato bacana, e você compra aquele sapato. Põe no pé e sai na rua. Você vai começar a observar, nossa, quanta gente tem um sapato laranja com detalhe vermelho. Você compra um carro diferente, aí você começa a observar, nossa, mas parece que antes não tinha tanto carro assim. Aquele objeto não lhe chamava a atenção. Quando você traz para a consciência certas coisas, você começa a observar. Quanto mais eu observo, mais óbvio aquela situação fica para mim. Entende, Monique? É que você está elaborando esta situação. Você percebeu-se nesta relação com o narcisista e agora você consegue falar sobre isso, consegue observar sobre isso, consegue comentar, consegue trazer isso para a consciência e para o outro, por isso você passa a observar. Parece que todo mundo vive uma relação narcisista. Percebe, então? É que você começa a identificar. Sim, existem muitas relações altamente tóxicas com narcisistas. Claro que existe. Vamos ver aqui. Compactuo com a observação da Monique. Também não vejo casais felizes de verdade. Olha, tem conteúdo aí para análise. Diferença de idade interfere nessa questão? Neto, é uma pergunta que sempre aparece, não é? Qual seria o ideal entre uma diferença de homem e mulher? Nós temos casais felizes com a mesma idade, nós temos casais felizes onde ela é um pouco mais velha, onde ele é um pouco mais velho. A idade em si, a idade cronológica, eu tenho 30 anos, ela tem 30 anos, eu tenho 30, eu tenho 30 aqui, tá? A idade, lembra, né? Está na cabeça. Na verdade, não tem uma relação direta com a felicidade, mas nós temos que entender que muitas pessoas amadurecem mais precocemente. As mulheres amadurecem cerca de 6 ou 7 anos antes que os homens, não é? Então, hoje, uma mulher, um homem de 27, 30 anos, é menos maduro que uma mulher de 20, 21, não é? Ela amadurece mais precocemente, torna-se adulta mais, responsável mais precocemente, não é? Isso é regra? Não, não é regra, mas geralmente é isso. Mas não há uma interferência tão grande assim. Pode haver quando eu, por exemplo, 60 anos, por uma situação qualquer, fiquei viúvo e tal, eu comecei a namorar uma garota de 40. Isso pode começar a 20 anos de diferença. Eu começo, meu Deus, daqui a 20 anos estarei com 80, ela vai estar jovem ainda, aí não sei o que, eu começo a me perturbar, o problema é meu, passo a remoer aquela situação, achando que não vou dar conta, e passo a deslocar isso no outro, achando que ela vai fazer isso, quando na verdade eu estou achando que não darei conta do recado, percebe?
Eu poderia trazer esse tema a debate, Neto, que é interessante essa sua pergunta, mas não há uma relação assim. Para a receita da felicidade é que casais tenham o homem tanto e a mulher tanto. Não há pelo menos cientificamente, não há essa comprovação. No entanto, percebemos que as mulheres aí, há um índice entre 5 a 7 anos de diferença, não é? Mas não é regra, tá bom? A Jussara diz que compactua com a observação da Monique, não vê casais felizes de verdade. Aí eu tô aprendendo a lidar com esse negócio aqui. Que mais? Diferente de idade, tá, Monique, tão difícil começar uma relação saudável, não confio mais em ninguém. Monique, todos que saem de uma relação com o narcisista, relação tóxica, têm essa percepção. Eu não confio mais em ninguém. É claro, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Gato escaldado tem medo de água fria, dizem os ditados populares, não é? Mas em terapia você vai aprender isso. Você estava vivendo, Monique, um ciclo. Vamos entender a Monique. Aquela criança assiste lá no desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, castração, até os 9 anos de idade, crucial, as marcas, os traumas, as informações, o aprendizado, as imagens impressas no inconsciente. Ela vê, então, uma relação altamente tóxica da sua mãe sendo vítima de uma relação narcísica, de um pai narcisista. Ela tende, então, a repetir isso. A criança não consegue resolver, não consegue... Eu não vou me aprofundar no conceito aqui, porque é muito profundo, mas de uma forma mais resumida, mais simplista, ela tende, então, na defesa da mãe, levantando a guarda, então, para proteger-se disso, não é? Aquela criança impotente em defender a mãe, acaba por introjetar e procurar lá fora as mesmas situações, ou seja, submeter-se, entregar-se à relação com o narcisista. Eu repito, Freud chama de determinismo psíquico, ou repetições, não é? Eu tenho o dedo podre. Não é dedo podre, é um determinismo. Eu procuro esta relação, eu me envolvo nestas relações. Pessoas que começam um negócio e não terminam, se empolgam grandemente com alguma coisa e não conclui. Agora vai dar certo, mergulham com tamanha intensidade nas relações e logo acabam desistindo do negócio, do amor, da amizade e assim por diante, né? Então temos que entender essa entrega com tamanha intensidade e depois há um certo recuo. 2 casamentos com narcisista, pai e irmãs e 3 amigas, todos narcisistas. Bom, 2 casamentos com narcisista, pai, irmãs e 3 amigas, todos narcisistas. É uma questão aí quase que congênita da família, então, não é? Bom dia a todos. Tem que tratar com a psicanálise para aprender e a não cair em ciclos com novos narcisistas, já que esse se torna uma zona de conforto. Bem, Salete falando isso. Na verdade, olha a situação da Monique, então, né? Casou-se 2 vezes com um narcisista, pai narcisista, irmãos narcisistas e 3 amigas todas narcisistas. Monique, e você não é minha paciente, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? O seu analista provavelmente faz uma pergunta para você refletir, não é? Digamos que eu chego num ambiente e tem 10 pessoas, 9 pessoas me elogiam e 1 me critica. É uma situação. O problema está comigo ou com esta 1? Se eu chego nesse mesmo ambiente, 9 pessoas me bombardeiam, falam horrores sobre mim, apenas 1 me elogia. Será que o problema está com essas 9 pessoas e só eu estou certo? Então eu te pergunto, entenda agora o que é ciclo, o que é determinismo psíquico, o que é repetição. Pai, irmãs e 3 amigas narcisistas. Você está se envolvendo nesta relação. Percebe o looping? Percebe que há, de certa forma, um atrair. O que é que me atrai neste tipo de relação, inclusive com amizades, né? Agora, temos que entender também, Monique, o que é claramente essa definição. Temos os níveis do narcisista que precisamos entender. Mas o que é que me atrai? Por que eu sou atraída nesta relação, como está dizendo, com narcisistas? Pai, irmãos e amigos.
e eu me vejo no meio disso. Por que é que eu estou procurando? Ah, mas eu não procuro, acontece. Determinismo psíquico, repetições, o tal do dedo podre, sair de uma relação, de um casamento com o narcisista, consegui me livrar, me envolvi de novo com o narcisista, consegui me livrar, me envolvi de novo com o narcisista. Na verdade, há ali uma questão de zona de conforto, de ganho secundário. Monique, leve isso para o seu analista. É importante o que você trouxe agora. O que faz uma pessoa repetir esses ciclos, né? São as repetições, determinismo psíquico, é um ambiente fértil lá atrás, Sandra. Lá atrás, enquanto criança. É por isso que a psicanálise nós trabalhamos o quê? Daqui para trás. Não é com o presente agora. Olha, você faz isso, aquilo, blá, blá, blá. Não, é análise daqui para trás. É um exemplo muito fácil que eu trago. É o seguinte. Quando eu estou diante de uma pessoa compulsiva, vamos entender conceitualmente. Eu já sei que ela é uma compulsão por cigarro, bebida, comida, jogos, sexo, pornografia, qualquer coisa. Se há uma compulsão aqui, eu entendo que uma compulsão vem sempre de uma obsessão, neurose obsessiva. Toque, né? Obsessão, compulsão. Então, a compulsão vem de uma obsessão, que vem de uma ansiedade, que vem de uma falta, de uma insegurança. Então, nós temos que tratar esta criança. Fazer com que o nosso paciente fale, converse realmente, não é? Traga suas questões inconscientes para o consciente, para podermos entender em qual momento isso tornou uma repetição, um determinismo psíquico, determinadas a fazer isso, não é? Fui chamada pela minha psicóloga de salvadora. Então precisa salvar-se, não é? Precisa salvar-se. Perceba que eu estou falando aqui de estar à disposição do outro. Não é? Quem convive com o narcisista está à sua disposição. Nós sabemos disso. Eu fiz aqui várias lives das relações narcisistas e sabemos do quão isso é pernicioso, do quão isso é terrível, do quão isso machuca. Não é? É terrível isso, Monique. Você está em tratamento, não desista, continue em tratamento. A abordagem com a psicanálise é uma coisa, a abordagem com a psicologia é outra coisa, com a psiquiatria é outra coisa, outras terapias são outras coisas, mas nesses casos eu acho que não é puxando a sardinha para o meu lado, mas já puxando, não é? A psicanálise oferece uma abordagem melhor, uma possibilidade melhor de elaborações em relação a estas relações. Então perceba que eu trouxe hoje, e eu tinha muito mais para falar, mas eu prometo que a próxima live eu vou continuar, porque há mais 2 tópicos importantes para falar sobre isso. Eu falei sobre dedicar-se ao outro, numa relação saudável, acordada, compartilhada, onde ambos estão cientes de suas obrigações, estão cientes de suas contribuições a favor daquela relação, onde ambos devem ceder. Outra coisa importante, meu querido e minha querida, não há uma relação saudável quando ambos não cedem. Quando apenas um tem que ceder, quando apenas um tem que baixar a guarda, digamos assim, tem que renunciar a alguma coisa, esta relação não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é? É quando um se esforça para gostar, para acompanhar, gostar do gosto do outro, conviver com a situação do outro, enfim, e o outro não. Não abre mão de suas preferências a favor desse outro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A relação vai desgastar. Ambos precisam ceder, sempre. Ambos precisam abrir mão de alguma coisa. Lembremos-nos que numa relação, quando eu cedo, eu não perco. Eu ganho, porque eu invisto na relação. Sempre que eu cedo um pouco, eu preciso entender que estou fortalecendo a relação. Quando apenas um tem que ceder, não vai dar certo, porque vai haver um desgaste, vai haver um enfraquecimento ao longo do tempo. Aquela pessoa não vai ter mais forças para reagir. Não é? Ambos devem ceder. Uma fixação em uma determinada fase de desenvolvimento psicossexual, segundo Freud. Exatamente, Sara. Exatamente. Aqui, provavelmente, na fase fálica, que é aquele sentimento de incompletude. Eu preciso do outro para me completar. Sentimento de incompletude, não é? É um conceito profundo. A mesma fase fálica impõe a fase oral, anal, vai produzir, quando há uma fixação, este controlador, manipulador, enfim. E já, da mesma forma,
ao sentimento de incompletude na fase fálica, gerando uma dependência. Se eu me sinto incompleto, preciso do outro para me completar, então eu sou dependente, não é? E na fase anal, anterior à fase fálica, evidentemente criamos esse tipo de pessoas controladoras, não é? Tudo está na criança. Muito bem, Jussara. Muito obrigado pelas informações e respostas muito reflexivas às suas questões. Obrigado. Ô, Monique, grande beijo para você. Vem aqui sempre com a gente, tá bom? Quando o calçado não é nosso, quando o calçado não é nosso número, se insistimos, vamos machucar o pé. Adorei essa, Jussara. Se o calçado for um número menor, com longo, eu até uso um dia, 2 dias, ficou meio manquitolando ali, mas vai chegar um momento que vai inflamar, não vai dar certo, vai machucar o pé ao longo do tempo. É quando apenas um cede na relação. Gratidão sempre, esse assunto é muito importante, pois muitos confundem por conta do bombardeio de informações não tão corretas. Pois é, Salete. Bom, eu trouxe uma questão importante que temos que entender também, que os narcisistas são vítimas de situações também, não é? Os narcisistas também procuram tratamento para se livrarem deste transtorno. É um transtorno de personalidade. São forjados, eles são esculpidos, vivem situações de privações traumáticas, situações sofridas, e por isso desenvolve-se esse transtorno de autodefesa rígida, áspera, não é, de controlar certas situações. Na verdade, na maioria dos casos, são frágeis, com baixa autoestima e altamente inseguros. Por isso tem esses comportamentos de controlar o tempo todo, de manipular, mostrar-se fortes, não é? Numa forma de fortalecer o próprio ego. Há os dois lados da questão, não é? Não importa, o narcisista tem seu transtorno, mas eu não vou suportar viver com um narcisista, não é? É claro, evidentemente que não. Bem, então nós falamos sobre a dedicação ao outro, o que é dedicar-se a este outro a favor de uma relação. Importante, se é acordado, se é combinado, não é? Eu devo me dedicar. É claro, se eu me comprometo a ter uma relação, eu tenho que me dedicar. Se eu me comprometo num trabalho, eu tenho que me dedicar. Se eu me comprometo socialmente, numa ONG, numa entidade, enfim, a qualquer coisa, enquanto professor, eu devo me dedicar. Então, dedicação não é estar à disposição, que é diferente. Estar à disposição não é dedicar. Eu faço tanto porque eu atendo todos os desejos, porque eu me esforço, porque eu trabalho muito mais, porque eu estou sempre à disposição dele. Não, porque eu sempre me dedicando a ele. Você está à disposição. É diferente. É muito diferente. Dedicar-me a favor de determinada situação ou estar à disposição dessa situação. São conceitos diferentes, tá bom? Na próxima live eu vou falar sobre... E por que não podemos estar à disposição? Porque você não é insubstituível. E outra, aprender a me impor limites. A impor limites a mim mesmo. Se eu não estou impondo limites a mim mesmo, é o outro que está fazendo isso comigo. Eu preciso aprender a fazer isso, né? Então, na próxima live, falar sobre ser insubstituível. Apenas uma palhinha, um spoilerzinho da próxima live. Quando você morrer, meu amigo, alguém vai abrir sua caixa postal. E durante o primeiro mês, saudade, choro, luto e tal. Terceiro mês, uma foto na estante. Quinto mês, a foto vai para a gaveta. Um ano depois, já tem alguém no seu lugar. Portanto, o que é que estou fazendo? Me dedicando ou me colocando à disposição deste outro, desta outra ou desta situação qualquer? É preciso aprender a me impor limites para minha felicidade, não é? Sem me tornar um narcisista, evidentemente. Sem me tornar um controlador, evidentemente. Sem me tornar tóxico, evidentemente. Tá bom, minha querida? Dedicação não é subserviência. Claro, Adelia Filho da Luz, dedicar não é ser subserviente, não, né? É diferente. Estar à disposição o tempo todo. Sim, Senhor, meu amo. Tá bom, eu vou fazer. Isso é estar à disposição, que é diferente de estar dedicando a uma situação, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia. Tchau, tchau.